Diga comigo: em minha boca está a palavra de vida e não de morte. Vamos lá, pode ser bonito, mais bonito ainda. Diga: em minha boca está a palavra de vida e não de morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de prosperidade e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque em minha boca está o meu milagre. Amém? O teu milagre está na tua boca. Aquilo que você fala é mais poderoso do que você imagina. Por uma palavra, tudo foi criado. Nós ganharemos milhares de pessoas pela palavra que sai da nossa boca. Construa uma pessoa tomada por Satanás com uma conversa, com uma história, com uma palavra, pode destruir tudo que você passou a vida construindo. Uma palavra tem o poder para edificar e para destruir. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa e pode arruinar a vida de uma pessoa. Para que na sua boca haja uma palavra de bênção e não de maldição, de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de prosperidade e não de pobreza, você precisa selecionar o que ouve. Vamos lá? A fé vem pelo... Faz comigo, ok? Pega os 2 dedinhos, por favor, os 2 dedinhos assim, indicador, fala, e você vai dizer assim, você vai completar: a fé vem pelo... Quando eu ouço, a palavra desce para o meu, coloca o dedinho assim, coração. Quando o meu coração está cheio da palavra, a minha boca... Mas Jesus disse que a minha boca só fala do que o coração está. O coração só se enche daquilo que eu... Cuidado. Os grandes coaches, estudiosos da vida, eles dizem que você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas de você. O seu futuro depende das 5 pessoas que te rodeiam. O que você quer ser? Onde você quer chegar? O que você quer construir? Você precisa selecionar o que ouve. Nós temos poucos minutos, 30 minutos, 40 minutos de palavra num domingo, para aqueles que não vêm durante a semana, que não podem, ou não gostam, ou não querem, enfim. E aí você vem aqui à igreja durante 30, 40 minutos, ouve uma palavra, e você volta para a sua casa e passa o dia e a noite sendo acessado por essas 5 pessoas mais próximas de você. Aí você quer uma mudança, e a mudança não chega. Aí você diz: eu vou sair dessa igreja, porque eu estou indo nessa igreja e minha vida não muda. Na verdade, você tem que sair do meio que você está, para que a sua vida possa mudar. Você está me entendendo? Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, suas folhas não caem, tudo quanto ele faz, ele prospera. Posso ouvir amém? Encha o seu coração de palavras de vida.
Conversava com uma pessoa ontem e ele me disse: quando eu me converti, minha vida mudou, mas de repente minha vida não mudou como eu acharia que ela iria mudar. E as coisas não estavam acontecendo como elas deveriam acontecer. E eu era negativo, falava mal de tudo, nada para mim estava certo. Minha igreja não prestava, meu pastor não prestava, minha liderança não prestava. Eu me tornei um insatisfeito na casa do Senhor. Ele não é dessa igreja, ele é da Assembleia de Deus. E eu descobri que eu passei os últimos 7 anos da minha vida de convertido como a pessoa mais negativa na minha igreja. E ele disse: apóstolo, faz 1 ano que eu tomei uma decisão. Não ouço mais fofoca, não ouço mais o que estão dizendo e falando a respeito do fulano, do beltrano, do cicrano, não sei o quê. Cortei todo o meu círculo de amizade na igreja que me contaminavam e me faziam mal. Continuo na minha igreja. Minha igreja hoje é a melhor igreja, eu tenho o melhor pastor, eu tenho os melhores líderes e ninguém mudou. Quem mudou fui eu. Escolha o que você escuta. Escolha as pessoas com quem você anda. Eu tenho dito isso em todo lugar. Tem gente boa e gente ruim. Quem você tem escolhido para ser o teu mentor? Porque você pode dizer: eu tenho o meu líder, meu pastor, meu 12. Mas quem te mentoria? Quem tem acesso aos teus ouvidos? O que você tem se tornado na história? Esse tempo todo que você está na igreja, você pode olhar para você e dizer assim: eu sou uma pessoa limpa, eu sou uma pessoa que estou chegando onde eu quero, eu estou conquistando o que eu estou planejando, eu tenho realmente visto uma mudança na minha vida ou não? Porque seguir a Jesus, seguir a Cristo implica em mudança. Diga para a pessoa que está ao seu lado: metamorfose. Diga: mudança, transformação. Quantos estão sendo transformados? Digam amém. Precisamos buscar essa mudança com sabedoria. Com sabedoria, não por um ato religioso, mas com sabedoria e fé, buscando a Deus. Escute, olhe para mim. O grande segredo não é não se sujar, mas é permanecer sujo. É como um pai, vamos falar de mãe, né? Que isso é mais coisa de mãe do que de pai. A mãe vai lá, arruma o filho, todo bonito, lindo e cheiroso, e leva ele para passear ou para um aniversário. O que acontece 5 minutos depois que o menino chegou no aniversário? E a mãe fica louca. Você está se sujando, não é para se sujar. O grande segredo é: eu posso me limpar. Há um sangue derramado na cruz por mim e por você. Acreditar que eu posso hoje vencer mais uma debilidade, para que amanhã eu me torne o centro da vontade de Deus. Talvez hoje você não esteja como você gostaria, mas você pode sair daqui mais perto de se tornar aquilo que você gostaria de ser. Tome uma decisão, na direção de Jesus. Agrade a pessoa mais importante da sua vida.
Não é sua esposa, perdão mulheres. Não é o seu marido, perdão homens. É Jesus. Se você agradar a Jesus, você vai agradar essas pessoas que estão próximas de vocês. Exija menos dos outros e cobre mais de você. O nosso problema é que nós estamos cobrando um padrão das pessoas que nós ainda não temos. Passamos grande parte da nossa vida tentando tirar o cisco do olho dos outros e esquecemos de arrancar a trave que está nos nossos. Isso só é possível diante de Jesus, nos rendendo diante dele. Quantas vezes você precisar do sangue de Jesus, ele estará disposto a você. Busque a ele, busque a Jesus, busque o seu sangue, busque sua cruz. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, é Jesus. Eu vou procurar um amigo para contar o que está acontecendo comigo. Você vai se frustrar. Mas se você cumprir o princípio que diz: entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, fala com teu pai, e o teu pai que te ouve te recompensará. Toque na pessoa com respeito, toque na pessoa que está ao seu lado e diga: não há nada que Jesus não possa curar. Não há nada do que Jesus não possa te limpar. Sim ou não? Quem aqui já foi alcançado alguma vez? Quem aqui já foi alcançado 2 vezes? Quem aqui tem sido alcançado diariamente pelo Senhor? Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 12, 13 e 14. Lucas 17, 12, 13 e 14. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 17. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Diga: indo eles, ficaram limpos. Só as mulheres, digam isso. Só os homens, todos juntos. Senhor, que essa palavra remova a dureza do nosso coração e plante em nós uma semente de fé que produza frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Antes de começarem a sentir o sangue sendo purificado, antes que a terrível secura causada pelo mal de Hansen fosse tomado por um suor e pudesse ser umedecida de novo pela sudorese, antes que as feridas cicatrizassem, antes que os dedos e a orelha e os olhos crescessem novamente,
antes que aqueles homens com a pele podre de feridas pudessem sentir a pele voltar a ser como a de um bebê antes. Esses homens ouviram a voz de Jesus. Escute algo que eu quero compartilhar com você. Esses homens eram leprosos. A lepra é uma doença extremamente contagiosa. Naquela época não havia nenhum tratamento. Quando alguém era leproso, era arrancado, expulso do meio da família, do meio do arraial, do meio da cidade. Ele ia viver isolado, junto com os outros leprosos. Esses homens ouviram falar de Jesus. E eles viram Jesus, sabiam que Jesus estava passando. Eles de longe começaram a gritar e a clamar. E aí Jesus parou. E ele poderia muito bem ter ido até eles e dado uma palavra, tocado, liberado um decreto. Não, ele diz: vão e se mostrem ao sacerdote. Para quê? A única pessoa autorizada por Deus, segundo a lei de Moisés, a lidar com os leprosos eram os sacerdotes. Porque a lepra é uma doença de maldição. Todo leproso está debaixo de maldição. Até hoje. E o sacerdote, uma vez por ano, ia até o leprosário, junto com os levitas, tocava o chofar, e ele liberava as pessoas que estavam curadas ou por algum milagre tivessem sido limpas. E voltava, tirava a sua roupa, queimava, passava por uma purificação e ficava 7 dias sem poder ministrar. Quando um leproso era purificado, como o caso de Miriam, o leproso ia até o sacerdote, e o sacerdote, fora da cidade, mandava o leproso tirar toda a roupa e inspecionava a pele da cabeça aos pés para ver se tinha alguma lepra. Sabe, irmãos, esses leprosos, eles criam tanto, havia tanta fé dentro deles, que antes de qualquer manifestação de cura, eles obedeceram. Humanamente falando, esses leprosos jamais assim, antes falei que não ia dar certo. Mandou a gente se mostrar, olha aí, a gente está todo leproso, mostrar para o sacerdote, para quem não vai nem receber a gente. Diga comigo, fé é aquilo que se manifesta antes de eu ver, antes de eu sentir, antes de se manifestar. Diga, fé é assim: primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Tem muita gente, aplauda ao Senhor. Tem muita gente esperando que alguma coisa aconteça para que elas possam acreditar. Tem gente fazendo voto com Deus, mas é um voto que não é verdade. Não tem um passo de fé. Não está incluso nessa oração uma atitude da fé. Aqueles leprosos, eles deveriam ir e mostrar a fé que eles tinham em Jesus. Quando eles ouviram Jesus dizendo, vão e se mostrem aos sacerdotes, eles não foram curados. Escute, muitas coisas que vão acontecer na sua vida, elas virão por uma palavra que nós damos crédito a ela. Sua vida é antes e depois
da palavra que você deu crédito. Ou você crê na palavra que nós pregamos, como está escrito em Isaías: quem creu na nossa pregação? As pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse cara aí nunca é o Filho de Deus. Olha, irmãos, Jesus não era aquele cara bonitão do quadro, nem tampouco aquele bonitão que a igreja adventista pinta. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Ele parecia com uma raiz de uma terra seca. Já viu a raiz de uma terra seca? Jesus chegava, os caras diziam assim: não é impossível, esse cara não pode ser Jesus. Muitas das vezes nós somos levados pelo que vemos, e aquilo que você vê não é fé. Muitas vezes nós somos levados pelas coisas que nós podemos tocar. Aquilo que você toca não é fé. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Eu vou perguntar, preste muita atenção, você vai responder. Você crê em Jesus? Então você é obrigado a acreditar no sobrenatural, porque Jesus é sobrenatural. Diga: Jesus vai fazer. Jesus está fazendo. Diga: Deus está no controle. Aqueles homens eram leprosos por quê? Há estudos que evidenciam, isso não sou eu tenho esses estudos, já estudei sobre ele, já ministrei há muitos anos atrás aqui. É longo por causa das evidências bíblicas. Esses 10 leprosos eram descendentes de um cara que foi amaldiçoado. O nome dele era Geazi. Geazi era o moço do profeta Eliseu. Geazi desejou a riqueza que Naamã queria dar para Eliseu, e Eliseu rejeitou. Ele correu, foi lá e pegou o dinheiro, pegou as roupas, pegou toda a fortuna, escondeu, e Eliseu disse: meu espírito foi contigo. Eu vi você pegando dinheiro, eu vi você pegando tudo. Agora a lepra de Naamã vai se apegar a ti e a teus descendentes. Não foi só Geazi, irmão, foi a esposa, os filhos, todos os filhos de Geazi ficaram leprosos. Mas quando Jesus se apresenta, a maldição é cancelada. Hoje, toda maldição que um dia foi liberada contra a tua família, contra os teus pais, os teus avós, teus bisavós, teus tataravós, você está no ciclo da maldição, eu hoje chamo e tomo a autoridade no nome de Jesus, e encerro toda a maldição sobre tua vida, e declaro sobre ti: vai e creia, porque você será limpo, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Diga: eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu só preciso ir. Você só tem que ir debaixo da palavra. Vá. Diga comigo: sobre tua palavra. Mais uma vez. Outra vez. Sobre tua palavra. Domingo passado nós vimos, domingo não, quarta, né? Foi quarta que eu falei sobre essa palavra aqui? Retrasado? Ok. Vimos Pedro dizendo: sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E ele lançou a rede. Aqui estamos de novo. Os leprosos não foram curados, os leprosos não foram limpos, continuavam sem os dedos, sem os olhos, sem a orelha, feridas, chagas. Todos os indícios da doença estavam lá. Jesus disse: vão e se mostrem. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, no meio do caminho, eles estavam indo e... Ei, que isso? Tira a roupa, deixa eu ver. A gente foi curado. Aí um deles diz assim:
Eu preciso voltar. Aí os 9 disseram: voltar não. Ele disse para a gente se apresentar ao sacerdote. Ele disse: eu tenho que voltar. Eu tenho que falar com esse cara. Foi ele que me curou. Ele é o sacerdote. Os outros 9 foram, se apresentaram. Um voltou. Uma a cada 10 pessoas conseguem voltar e agradecer. 9 em cada 10 pessoas não voltam. Nós damos muito valor para as coisas que não dão certo. Nós valorizamos as falhas, os erros, e não valorizamos o milagre, a manifestação de Deus na nossa vida. Aquele leproso voltou e passou a seguir a Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é que você mais quer? Apenas uma cura? Apenas um milagre? Você vai ter. Mas se você deseja uma vida na presença do Senhor, você tem que voltar e seguir Jesus. Tem gente hoje aqui que está desviado há anos. Tem gente hoje aqui que tem resistido a Deus profundamente. Hoje há uma palavra do Senhor na tua direção: eu vou curar a tua lepra. Eu vou curar a tua lepra. Sabe, embora quando ordenados a irem e se apresentarem ao sacerdote, ainda estivessem com seu corpo tomado pela lepra, eles fizeram isso por obediência. Quando eu uno obediência à fé, eu me torno mais do que vencedor. Diga, levante sua mão esquerda e diga assim: obediência. A mão direita diga fé. Junte as duas bem forte. Mais uma vez, levante a mão esquerda. A mão esquerda diga obediência. Diga obediência. Diga fé. Junte as duas bem forte. Quando você junta obediência e fé, eu ouço a palavra, eu obedeço a palavra, eu me submeto à palavra e eu me manifesto em direção à palavra. Deus manifesta o milagre e a resposta que estava impossível se torna possível a nós. Você desiste da sua família por qualquer coisa? Sim ou não? Tem gente que desiste. Porque já não há mais fé. Quando Jesus é o centro da nossa vida, perdão, amor, confiança, segunda milha, o outro lado do rosto, tudo isso se torna uma verdade em nós. A grande manifestação de Jesus em nós nos limpa de toda a maldição. Diga: eu recebo. Jesus está ordenando a nós, é uma ordem. Jesus ordena a nós que confiemos totalmente a nossa vida a Ele, tudo. Nós culpamos as pessoas pelas coisas erradas. Nós culpamos as pessoas pelas decisões que nós tomamos. Nós culpamos as pessoas. Eu saí do meu emprego por causa do meu chefe. Eu parei de estudar porque eu tinha que trabalhar. Eu percebi. Não, pare de culpar os outros. Deus te deu o poder de viver a vida que você vive. E se você juntar isso a obediência e fé, Deus vai manifestar o sobrenatural na sua história. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Então nós temos que confiar totalmente a nossa vida a Ele. Muito embora ainda não possamos ver em nós mesmos qualquer sinal da sua graça, precisamos continuar avançando. Eu não estou vendo nada. Eu já orei, eu já jejuei,
eu já ofertei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. Eu acho que é minha cobertura, eu acho que é minha liderança, eu acho que... Ei, você orou para a sua cobertura? Você orou para esse prédio? Ou você orou para Jesus? Diga: a minha vida está no controle do Senhor. Se eu tenho, era o tempo certo. Se eu não tenho, eu não estava pronto para ter. Deus sabe de todas as coisas. Diga: eu recebo. Não transforme a sua bênção na sua maldição. Não transforme sua bênção na sua maldição. Tem gente que pede um casamento. Quero casar. Casa, se desvia. Gente que pede um emprego, desempregado, está lá chamando o urubu de meu louro. Mas ora, jejum, é crente, está bonito. Aí ganha um emprego, se desvia. Cara, ora, meu Deus, um carro. Essa conversa aqui é mole, essa é velha. Ô apóstolo, ora aí para Deus me dar um carro, que eu quero encher ele de discípulo. Ganha um carro, chega sozinho na frente da igreja. Tem dia que a gente chega aqui na igreja, tem mais carro lá fora do que gente aqui dentro. E Jesus, se pelo menos cada um botasse mais dois no carro, eu ia ficar tão feliz. Tinha um rapaz aqui na igreja, os mais antigos conhecem, não posso citar nomes, mas eu lembro dessa história. Um jovem, o sonho da vida dele era ter um carro. Ele quer ter um carro. Rapaz, ele trabalhava de lanterneiro, de não sei o que lá, de fazer qualquer coisa, juntando dinheiro, juntando. E ele juntou aí tipo uns 2, 3 mil reais, comprou um carro velho. Eu acho que ele comprou aquele carro no carnaval, porque devia ter umas 10 cores no carro. No documento do carro no Detran estava colorido. Era massa, era pintura, era lixado, era queimado de sol. Carro velho. Ele comprou o carro na sexta. Na sexta ele já foi para a balada. No sábado ele já foi para a balada. No domingo ele arrumou uma piriguete, não sei por onde. Botou dentro do carro velho. Está desviado até hoje com o carro velho. Fala para a pessoa que está ao teu lado: não transforma a tua bênção em uma maldição. Ai, apóstolo, será que era de Deus esse emprego? Será que era de Deus esse casamento? Será que era de Deus isso? Era de Deus sim. Você não pediu, Ele te deu. 10 leprosos, 9 foram curados. Sabe Deus o que eles fizeram com a cura deles? Um voltou e disse: com a minha cura, com o meu milagre, eu vou glorificar o teu nome. Escute, glorifique o nome de Jesus. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu confio que Jesus vai me dar vitória. Mas eu não estou vendo nada. Para de ver, você está vendo demais. Mas eu não estou sentindo nada. Para de sentir, você está sentindo demais. Você pode confiar em Jesus? Perguntar de novo, que a galeria não disse nada. Você pode confiar em Jesus? Você consegue confiar em Jesus? Quantas pessoas que nós conhecemos que perderam a fé e não confiam mais na ação do Espírito Santo e culpam pessoas por isso. Sabe por que eu estou assim? A culpa é do fulano. Sabe por que eu estou assim? A culpa é do fulano. Sabe por que eu estou assim? A culpa é do fulano. E quem é que é o dono da tua vida? Quem é o Senhor da tua casa? Quem governa você? Tem pessoas que elas não chegam nunca a lugar nenhum. E você vai conversar, vai ministrar, vai falar de cura interior, elas começam: culpa da minha mãe, culpa do meu pai,
porque meu pai e minha mãe, porque minha mãe, porque meu pai, 30, 40, 50, velho, cabelo branco, a minha mãe, porque a minha mãe. Você viveu a vida inteira na sombra dos outros? Que sol é esse que te ilumina? Que vida de Deus é essa que te faz você viver o resto da tua vida preso? Diga, o meu coração não pode, não deve e não será um calabouço para prender os outros. Diga, o meu coração é livre, pertence a Jesus. Diga, o meu coração é do Senhor. Diga, Deus, hoje eu abro a porta do meu coração, e se tem alguém aqui dentro que eu estou prendendo, eu solto hoje. Jesus, tem compaixão de mim. Amém? E para encerrar, você tem ouvido a voz de Deus? Deixa eu fazer melhor essa pergunta. Você tem obedecido a voz do Senhor? Porque há uma diferença entre o que você quer fazer e o que Deus te manda fazer. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim, olha para mim. Isso aqui é uma palavra para casal agora, para os casados. Teu marido está morto de errado, está todo errado. Aí você diz assim: vou ensinar para esse cara com quantos paus se faz uma canoa. Vou dar uma lição nele. Aí você está lá no culto, na igreja, na oração, sabe lá, porque Deus usa até jumento para falar com a gente. Sim ou não? Aí Deus diz assim: vai lá, pede perdão, diz que ama e dá um presente para ele. Aí o teu orgulho diz: o quê? Está amarrado. Aí você chora, você resiste. Porque, presta atenção, todas as vezes que os casais levarem um problema para Jesus, a palavra de Jesus para você vai ser: perdoa. Nunca Jesus vai se aliar com você nesse teu projeto de vingança. Jesus não lida com vingança. Todo que tenta se vingar de alguém, Deus o mata. A palavra diz que a vingança, ela não pertence a você. A vingança é do? A vingança é do? Quem tenta fazer justiça com a própria mão, não vai. Não vai. Amado, os filhos gostam muito de se rebelar contra os pais. Os filhos gostam muito de buscar sua independência. Filho não gosta de ouvir não. Filho não gosta de ser cobrado. Filho gosta de bater o pé para os pais na frente dos outros, mas não quer ser chamada a atenção na frente dos outros. Quando os pais se impõem, o filho fica rebelado. E vou dar um conselho aos filhos: sai dessa rebeldia, porque todo rebelde vive numa terra seca. Mas meu pai, mas minha mãe, obedeça. Seu pai e sua mãe disse não? Não. Mas tudo que eu queria, não.
Eu fui militar durante alguns anos. E nós tínhamos um sargento. Eu não lembro mais o nome dele. Ele era do sul. Brancão, grande. E ele tinha no braço dele uma tatuagem. Só que em cima da tatuagem tinha uma cicatriz bem grossa. Sabia aquela tatuagem que tinha uns riscos pelo lado. E ele batia no braço assim, ó. Sabe como é o nome disso aqui? Desobediência. Quando eu era moleque, eu disse: vou fazer uma tatuagem. Meu pai dizia: o dia que aparecer tatuagem em casa, eu tiro no facão quente. E eu fiz. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse: ah, bonito. Senta aí. Foi lá no fogo, esquentou o facão e encostou. Tss. Esquentava, tss. Esquentava, tss. Aí dizia pra gente: quem desobedecer, ninguém desobedecia a ele. O que eu quero te dizer essa noite é que toda desobediência gera uma punição. Essa punição não é feita por Deus, mas pelas nossas escolhas. Quero pedir aos maridos que convertam o coração às esposas. Eu quero pedir às esposas que convertam o coração ao marido no Senhor. Ah, meu marido disse que se eu não vier, se eu continuar indo para a igreja, ele não me quer mais. Aí o problema é dele. Porque Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, filhos e filhos, marido ou esposa, por causa do meu nome, não é digno do meu nome. Então chegue logo e diga assim: meu amorzinho, meu lindo, meu chuchu, ô meu nhanhanhão, tem um negócio assim, né? A coisa mais ridícula é mulher que chama o marido de pai e o marido que chama a mulher de mãe. Eu lá vou pegar minha mãe, rapaz. Tá doido? Tá repreendido. Vai pra lá, capeta. Mãe, que é muito déficit. Se tem alguém aqui, te converte. Para com isso. Ai, mas eu acho tão bonito. Para. Chama de nhonhonhone. Sei lá. Faz igual a pastora Odete, chama de nona. Fica em pé, pastor Nata aí. Fica em pé, pastor Odete. Fica em pé rapidinho, os dois, rapidinho. Vai. Um de frente pro outro, vai. Um de frente pro outro assim. Vai. Segura a mão dele, romântico. Por favor, música romântica. Olha nos olhos dele, vai. E diz assim: meu nona. Dá um beijinho nela. Por favor, pastor Nata, dá um beijinho. Beijinho. Quando eu conheci a pastora, na época, Odete, ela dizia: pastor, ora pelo meu nona. Aí eu pensei: quem é esse nono? Deve ser um cara assim. Quando eu vi o nono, um negócio daquele tamanho, eu digo: isso aqui é um 12º, não é um nono. Aí entrou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mais nona virou 12. Aí ele virou meu 12. Quando Jesus nos dá uma ordem, nós precisamos obedecê-la. O teu milagre está na tua capacidade de fazer o que Deus está te mandando fazer. Não resista a Deus. Não resista ao Espírito Santo. Não resista à voz profética. Não resista ao altar. Deus tem um milagre para você. Posso ouvir amém? Fique de pé em nome de Jesus e dê um aplauso ao Senhor nessa noite.